Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem, 15 Minutos é uma sessão semanal onde a gente discute um assunto relacionado à NBA por 15 minutos. Normalmente, um assunto sugerido pelos nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Perfeito, porque nós temos assinantes. Tem aí o link na descrição do vídeo do podcast para você ter acesso a conteúdo exclusivo e sugerir o tema do 15 Minutos semanalmente. Essa semana eu coloquei lá o tópico e falei, vocês querem sugerir alguma outra coisa ou a gente fala das trocas que rolaram? E alguns até sugeriram outras coisas, mas não me convenceram. Não fomos convencidos. Não fomos convencidos. Vamos falar das duas trocas que rolaram. Norman Powell indo do Blazers pro Clippers, o Caris LeVert indo do Pacers para o Cavs. A gente poderia falar dessas trocas no podcast da próxima, que a gente vai gravar na quinta-feira. Exatamente porque o podcast da quinta-feira, que vai agora às sextas-feiras, o Spotify no seu agregador de podcast favorito, vai ser o grande podcast das trocas, da Trade Deadline. A gente vai gravar assim que der o limite das trocas na NBA. Tudo que rolar a gente vai comentar. Talvez seja um dia muito movimentado. E aí não dê tempo pra gente conversar dessas trocas que rolaram uma semana antes. Essas primeiras trocas aí. É como quando lançam um filme muito cedo na corrida pro Oscar, ninguém mais lembra dele na hora da competição. Tem que lançar na data certa. Exato. Né? Então a gente resolveu falar dessas trocas antes que elas fiquem muito velhas. E se por acaso for uma deadline meio morna, a gente se aprofunda um pouco e fala dessas trocas de novo com alguns outros detalhes no podcast. Combinado? Perfeito. Então a gente começa tentando explicar essas trocas. Se for necessário, a gente analisa mais a fundo. Isso. Então, lembre-se, quinta-feira à tarde, último dia que os times da NBA têm para fazer as trocas, logo depois a gente grava. Deve ser movimentado, mas nunca se sabe. Todo mundo deixa pro último segundo, então deve ser um dia legal. 15 minutos, pode virar? Pode virar? Bora! Valendo, areia caindo. Primeira troca, a primeira que rolou, foi o Clippers recebendo Robert Covington e o Norman Powell do Portland Trail Blazers em troca de Eric Bledsoe, Justice Winslow e o Keon Johnson novato, além de uma escolha de segunda rodada do Pistons, não sei de que ano você sabe? É de 2025. Então... Vai aí, se tiver mundo eles cobram, Nem né? existe 2025. Bom, surpreendeu um pouco essa troca, porque não faz muito tempo que o Blazers pagou mais caro que isso para ter esses dois jogadores. É verdade. Porque foi na trade deadline do ano passado que eles mandaram o Gary Trent Jr. pro Raptors em troca do Norman Powell. E aí os dois estavam para ser free agents, os dois renovaram com seus times, só que o Gary Trent Jr. é mais novo, saiu mais barato. Muito mais barato. Pro Raptors e... Tá tendo a melhor temporada. Os números são até parecidos dos dois, mas o Gary Trent Jr. tá jogando melhor. É verdade. Seria a minha análise pessoal. Os números são parecidos. E então o Blazers fez essa troca, passa um ano, eles renovaram por 5 temporadas com o Powell, e aí troca por Bledsoe, Winslow... E uma escolha de segunda rodada? No fundo, o que tá acontecendo aqui é que o Blazers se arrependeu de ter dado tanto dinheiro pro Norman Powell. Não é que o Norman Powell não ajude. Não é que ele não tenha se tornado um jogador importante nesse elenco. É que ele não é bom o suficiente pra tapar esse tanto de teto salarial num time que tá considerando seriamente uma reconstrução. E ele tem 28 anos, assinou um contrato de 5 temporadas, como a gente falou. Então, daqui 4 anos ele vai estar recebendo quase 21 milhões por temporada. Um Norman Powell de 30 e poucos anos, 32, não sei se é o melhor investimento do mundo. E acho que essa é uma questão importante, até que a gente vai falar daqui a pouquinho de uma outra troca que envolveu o Caris LeVert. Mas Norman Powell pode até ser considerado um melhor jogador do que o Caris LeVert nesse momento da carreira dele. Eu acho que é. Tá? Mas o Caris LeVert saiu mais caro do que o Norman Powell. E acho que a resposta para esse estranhamento é que o contrato do Norman Powell é muito mais longo e eventualmente vai ser muito caro para a idade que ele vai ter. Imagino que o Blazers, quando botou no mercado aí o Norman Powell, tenha recebido muitas propostas, mas assim, eu queria o Norman Powell hoje. Daqui 4 anos eu não sei. Exato, daqui a 4 anos talvez ele só seja exorbitantemente caro pro que ele faz. Então acho que teve isso. O Covington, por outro lado, o contrato dele acaba no fim dessa temporada. Então ele é um contrato expirante. Então acho que seria mais fácil de trocar, mas os times talvez não mandassem tanta coisa, porque não sabe se renova depois ou não, tem esse porém. O que mais importante é por que os times fizeram isso. Eu acho que pro Blazers, aliás, o próprio Blazers já falou disso, o Joe Cronin, que é o
o general manager interino deles comentou, eles querem dar mais espaço pra pirralhada que tá crescendo nessa temporada. Então é mais espaço, mais minutos de quadra pro Anthony Simons e também pro Nasir Little. Tá machucado, mas bom. Mas existe, mas está vivo. Então seria isso e a palavra-chave, flexibilidade. Exato, porque eles estavam com o teto salarial bastante estourado, né? Faz tipo uns 4 ou 5 anos que o Blazers tem toda a temporada um dos times mais caros da NBA. E agora finalmente não vai ter mais. Porque o contrato do Bledsoe é caro, mas na próxima temporada ele não é garantido. Você pode pagar só 4 milhões dos 19 que o Bledsoe receberia, e se você pagar esses 4 milhões, você pode dispensar ele sem precisar arcar com o resto. Perfeito, aí não fica lá ocupando espaço no seu teto salarial. E o do Justice Winslow é 4 milhões na temporada, 4 milhões na próxima, não é nada... Não é exorbitante, é um contrato bem pequeno. E o Keon Johnson tá num contrato, ele tem 19 anos só. Tá no contrato de novato dele. Ele ganha tipo quase 3 milhões e vai ficar assim pelas próximas 3, 4 temporadas. Então tá meio tranquilo. Então, finalmente, o Blazers vai ter flexibilidade pra ou brigar por um free agent, mesmo que não seja o mais caro, ou pagar um mid-level que não seja do time que paga multas. Exato, porque a NBA permite que você contrate um jogador de salário médio, mas se você está pagando multas por ter ultrapassado o teto, esse salário médio é menor. E agora, com essa troca, o Blazers está abaixo do limite de multas. Então o Blazers vai economizar muitos milhões de dólares, o que é importante. Se você vai acabar em 11º... Você não quer estar tendo um dos times mais caros da NBA pagando um monte de multa no processo. Você paga multa pra ganhar, não paga multa pra perder. E ainda o Blazers pode e deve trocar o CJ McCollum na próxima semana. Os boatos estão a 1000. E isso explica um pouco porque essa troca veio tão antes da data limite, porque pelo jeito o Blazers vai querer mexer outras peças, era importante já ter feito essa movimentação antes. Talvez eles queiram enfiar o Winslow na troca, talvez eles estejam conversando e faça sentido enfiar o Bledsoe por causa desse contrato não garantido. Podem existir coisas que a gente vai descobrir ainda. E o Nurkic, né, acaba também o contrato dele. Então o Blazers acho que está em busca dessa flexibilidade que eles vão usar para quê? Para construir em volta do Lillard ou para fazer uma troca do Lillard? Aí são os próximos passos, que é o que eu acho que define se essa troca foi boa ou não. Perfeito. O que eles vão fazer com ela a partir de Damian Lillard e CJ McCollum. Porque se você olhar só o passado, é uma péssima troca. Porque eles mandaram 2 escolhas de primeira rodada pro Rockets para pegar o Covington faz 1 ano e meio. Pois é. É o tipo de troca de time arrependido. É time arrependido. Porque se perguntasse hoje pro Blazers, você quer fazer essa troca ou você prefere ter de volta as 2 escolhas de draft que você mandou pro Rockets? É óbvio que eles queriam voltar atrás, né? Mais o Gary Trent Jr. Eles voltariam atrás. Mas o Blazers foi um time que deu certo por um momento muito curto de tempo. E a diretoria do Blazers resolveu colocar dinheiro nesses jogadores, tentar manter esses jogadores e tentar melhorar o elenco muito pouco a pouco, porque eles não tinham flexibilidade salarial. E aí quando você vê, você tem um time que não vence nada e que os jogadores são muito caros. Então os próximos passos vão dizer se valeu a pena pro Blazers dar esse passo para trás. Mas é um passo para trás momentâneo. O Clippers, por outro lado, foi interessante porque o Clippers estava sendo especulado no mercado de trocas como um time que possivelmente poderia estar trocando jogadores, não acumulando jogadores. Porque é acúmulo porque está se comprometendo com o Powell por 5 temporadas. A folha salarial do Clippers aumenta, eles vão pagar mais multas por causa dessa troca. Eles também já são um time que passou do limite do teto salarial. E você acumular gastos numa temporada que o Kawhi, se voltar, vai voltar em cima da hora dos playoffs. E que o Paul George tá fora. E que o Paul George também tá especulando-se que talvez ele faça uma cirurgia, que não volte. Não é um momento de certeza pro Clippers. Não, pelo contrário. É quase como se essa temporada fosse jogada no lixo, esperando já o que a próxima pode oferecer. Então me pegou um pouco de surpresa. Mas eu acho que eles estão pensando, é uma oportunidade de pegar jogadores bons pra próxima temporada. Por que não? E eu acho que ele combina, os dois combinam, embora o Covington a gente não tenha certeza se vai ficar ou não, porque é um contrato que tá pra acabar. E que ele teria que renovar pra próxima temporada pra ser útil pra esse time quando precisa, né? Não sei qual o valor dele no mercado, se vale a pena pro Clippers ficar. Tem até boato hoje de que talvez o Clippers troque o Covington nessa semana já.
É possível, é. E que eles podem conversar com o Covington, tipo, quanto vai custar aí pra renovar no final da temporada? É, porque também tem isso. Como o Clippers é um time que estourou o seu limite de teto salarial, porque tá comprometido com o Kawhi e com o Paul George, a única chance deles conseguirem jogadores talentosos é renovar o contrato deles, sendo que eles já têm que estar no time pra isso. É isso que a NBA permite. Você pode estourar o teto pra ficar com os jogadores que você já tem. Ou trocar. Ou trocar. Então, se eles vão pagar muito caro pelo Covington, o único jeito é o Covington já estar lá. Que agora ele tá lá, pode. Mas o que eu achei interessante é que os dois combinam com a ideia que o Clippers tem tido nos últimos anos de montar uma equipe cheia de alas. E tem ala de pivô, tem ala jogando de armador, tem ala jogando de ala. É um fetiche por alas, né? Todos têm um tamanho muito parecido, todos são bons defensivamente, então é muita troca de marcação. Todos arremessam de 3. Todos sabem arremessar de 3, desde a temporada passada é um dos melhores times da NBA em aproveitamento de arremesso. E o Norman Powell tem mais de 40% de aproveitamento de 3 quase na carreira inteira. O Covington é meio... altos e depende baixos do dia, arremesso, mas também sabe arremessar. É um defensor completo. Bastante versátil, ele marca múltiplas posições. Então eu fiquei imaginando o Clippers olhando pra essa troca e falou, quer saber? A gente pode botar em quadra ano que vem Kawhi Leonard, Paul George, o Covington, o Norman Powell e o Marcus Morris. É um quinteto de alas. É fascinante, é impressionante. Tipo, quem é armador dessa equipe? Quem é o pivô? Todo mundo e ninguém. Então, e nesse cenário que você apresentou, o Clippers está pagando muitas multas, mas acabou de ganhar 2 jogadores possivelmente titulares e abriu mão de absolutamente nada. Tudo não, vai que o Batum é o melhor passador. Mas tudo que o Batum faz às vezes, o Powell pode fazer muito mais. Eu acho que eles sentem um pouco de falta sem o Kawhi, né, nesse momento, sem o Kawhi, de um poder de fogo ofensivo que eu acho que o Powell oferece mais do que o Bledsoe oferecia. Não que ele vai driblar e não sei o quê. Ele não é um criador de jogadas. Não. Ele tem uma jogada legal, já que ele fazia muito no Blazers, de joga no pivô, recebe a bola de volta e arremessa. Ele dá um pouco mais de dinamismo ofensivo que eu acho que esse Clippers precisava. E defensivamente combina muito. É o que eles gostam de fazer, é trocar a marcação, é pressionar, é ter jogador físico, atlético. Eu acho que pro Clippers... O único, porém, é financeiro. Mas estão pagando muito caro por muito tempo, né? Tem uma chance considerável do Kawhi ir embora, do Paul George ser trocado, eles vão ficar com o Norman Powell na mão. É que assim, já que renovou, esse que eu gostei, já que o Kawhi renovou nessa temporada, então vamos lá, vamos gastar. É isso, e vão gastar muito dinheiro. Então eu achei interessante do Clippers essa ideia, porque era o jeito, é o que você falou, eles estavam meio engessados. Um jeito de conseguir jogador era esse. A gente só não achava que, tipo, Bledsoe, Winslow e o Keon Johnson, que mal tava entrando... Seriam moedas de troca, né? Seriam moedas de troca, e foi. Eles conseguiram achar o negócio certo, deixou metade da NBA falando, mas era esse o preço? E pelo jeito era. Se eu soubesse, eu tinha pagado. Né? Se o Cavs pegou o Caris LeVert e não o Norman Powell, é porque parece que não há muito interesse no Norman Powell na NBA. O contrato dele atrapalhou, mas o Clippers... beleza, eu quero o jogador pelos próximos 2 anos e depois a gente vê o que faz. É isso. No fundo, essa foi uma troca por flexibilidade salarial. O Clippers abriu mão de qualquer flexibilidade e a flexibilidade era tudo que o Blazers queria. E é isso que um time mandou pro outro. Bom, a outra troca, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. O Cavs vai receber o Caris LeVert e o Pacers recebe o Ricky Rubio, que está no último ano de contrato, ele está com o joelho machucado, então ele não vai jogar no Pacers. E a escolha do Cavs de primeira rodada do draft desse ano já, 2022. A escolha do Rockets de segunda rodada desse próximo draft. Que é quase uma primeira rodada de tão ruim que o time é. É capaz de ser a escolha... A primeira rodada tem 30 escolhas. É capaz de ser a 31. Ou a 32. Então é quase uma escolha de primeira rodada. E a escolha do Jazz de segunda rodada de 2027. Com Deus. Um dia acontece. Mas a gente já tinha cantado um pouco essa bola de que o contrato do Ricky Rubio era interessante para trocas. Porque é um jogador que não tá lesionado, não volta mais, e é um contrato expirante. Então qualquer time que queira só se livrar de espaço, ganhar espaço salarial na próxima temporada, poderia se interessar pelo Rubio. Tipo o que o Blazers fez. Poderia ser uma troca, sabe? Powell por Rubio. É tipo o Blazers falando, eu só quero tirar essa massa de dinheiro do meu negócio.
você pega um contrato que tá para acabar. E por que não o Norman Powell? Pelo jeito, porque o Caris LeVert tem um contrato menor. Isso. É um contrato mais curto, né? O LeVert ganha 17,5 milhões de dólares essa temporada, na próxima 18,7 e aí acabou. É isso. Então o Cavs tem mais tempo pra testar. Ver se o Caris LeVert funciona, se encaixa. Na pior das hipóteses, o Cavs abriu mão de jogador que não ia mais participar e ganhou um empréstimo, teste de 2 temporadas. Estão falando que é bem provável que o Rubio retorne pro Cavs na temporada que vem. A gente já viu isso acontecer várias vezes, Como né? free agent, que tem um interesse mútuo aí de continuar essa parceria. O Rubio pode simplesmente voltar com um contrato mínimo. E como ele foi trocado, não tem uma restrição, assim, pra ele assinar com o Cavs. Então pode acontecer. E o interessante é que o LeVert quebra um galho pra essa temporada, porque o Sexton tá machucado e o Rubio tá machucado. Então o Cavs está sentindo falta de algum poder de fogo. Alguém consiga botar a bola na mão e criar ataque enquanto o Garland tá no banco de reservas, ou até machucado, já que ele perdeu uns jogos aí com dores nas costas. E até que dá um medinho até já. Dá medo. Mas até quando o Garland tá em quadra, porque o Garland é surpreendentemente bom sem a bola nas mãos. Desde o basquete universitário, ele é um jogador que sabe se movimentar, ele sabe cortar em direção à cesta. E é uma coisa que o Cavs simplesmente não consegue usar com outro armador controlando a bola, porque não tem. Não tá disponível. O Rondo tá quebrando um galho, aí teve uma boa partida aí na última vitória deles. Mas é o Rondo. Tem dia que ele aparece, tem dia que ele não aparece. E tem 80 mil anos, né? E ele não funcionaria tão bem ao lado do Garland como o Caris LeVert pode funcionar. A princípio eu achei meio caro a troca, porque o Woj tinha noticiado com 2 escolhas de primeira rodada. Mas no fim era uma só. Se bem que essa do Rockets é quase uma. Mas eu acho que é um caro que não faz sentido você não pagar. Então, especialmente pro Cavs, que é um time tão jovem. Eles já têm muitos jogadores jovens pra testar e pra esperar amadurecer. Não faz muito sentido eles estarem tão focados no draft pra colocar mais jogadores jovens. E o próximo draft, o Cavs tá bem na temporada. Você escolhe o quê? 20 e pouco? Pois é. Num draft que todo mundo diz que, sei lá, o top 4 é bom. E que o resto E o é resto bem questionável. meio que, boa sorte. Então eu acho que... Aliás, é engraçado isso, né? A gente fala sobre times segurarem sua escolha de draft, não trocar à toa. Se o Cavs tivesse trocado a escolha de draft deles de 2022 ano passado, ela ia ser super valiosa. Pois é, e agora teria sido uma bomba. O Cavs é mó ruim, eu quero a escolha do Cavs. E agora eles estão sensacionais. Vai ser top 10. Aí o Cavs segurou e trocou agora, quando todo mundo sabe que deve ser escolha 20 e não sei quanto. Vale muito menos. Vale menos, acontece. Acontece. É que o Cavs não tinha como saber que eles iam ser tão bons. Ninguém sabia. Mas agora que eles são tão bons, parece algo sustentável. Não é como se o Cavs fosse ficar ruim na próxima temporada. Não parece que vai acontecer. Então já não faz mais sentido segurar essas escolhas de draft como fazia um ano atrás. Então acho que vale a pena testar o LeVert, usar pra tampar esse buraco que surgiu com as lesões. E no ano que vem, eles podem agir com calma, sabe? Vamos renovar o Sexton? Eles podem renovar, é free agent restrito, saiu por um preço bom, fica com Sexton e LeVert, e se precisar trocar um dos dois, troca. Acho que os dois são trocáveis. Acho que o Cavs conseguiu um ativo legal com esse preço. E se der tudo errado, e se expira o contrato do LeVert, ele vai expirar junto com o contrato do Kevin Love. Então que é uma bomba. Gigantesco, é uma lua pequena salarial. E juntando os dois, o Cavs pode ter um contrato máximo. Eles podem chamar alguém com contrato máximo antes de ter que renovar com o Evan Mobley. Ou seja, eles podem ficar ali no estouro do teto salarial, e aí eles podem ultrapassar isso pra dar um salário máximo pro Evan Mobley tranquilamente. Seria um time que paga taxas, mas já imaginando que eles vão estar lutando por título nessas circunstâncias. Foi um contrato que deu muito certo, porque o tempo de contrato combina com os outros contratos do Cavs e é uma ajuda imediata. É uma ajuda imediata. Eu tava até vendo uma discussão sobre isso num podcast de não sei quem, esqueci. Mas sobre se o Eric Gordon fosse uma opção, pudesse ser uma opção pro Cavs. Também seria um tapa-buraco com funções parecidas, né? Mas seria um tapa-buraco só pra essa temporada mesmo. O LeVert, se der certo, você pode realmente querer continuar com ele. Ele tem 27 anos, não é muito mais velho do que o resto do elenco. E o LeVert, obviamente, gera uma série de ressalvas na NBA, principalmente por causa da questão da saúde. Mas também porque é difícil encaixar ele em ataques na NBA moderna, né? O LeVert é aquele tipo de jogador... Aliás, deu os 15 minutos, mas... Bom,
Não vamos interromper agora no meio, né? Respeito ao Caris LeVert. E não é sempre que tem troca, a gente precisa se divertir um pouco. O Caris LeVert é aquele jogador que, tipo, você põe a bola na mão dele e as coisas começam a acontecer, ele começa a fazer cesta. Fez 40 pontos aí na semana passada? O último jogo dele no Pacers foi 42 pontos que ele marcou. E aí ele foi trocado no dia que ia ter Pacers e Cavs. Ele podia só ir pro outro vestiário e voltar no ônibus do outro time. Isso, já aproveita o transporte, a carona. Mas quando funciona é bonito, mas tem dia que você fala só tipo, LeVert, levanta a cabeça. Olha outras pessoas. Tem outros jogadores em volta. Deixa eu te apresentar, eles são outros seres humanos. E é aquele jogador que tipo, ele dá, sei lá, 5 assistências por partida, mas não parece que ele tá envolvendo. Ele bate a bola, dribla, arremessa, dribla. Aí chega uma hora que tá com marcação tripla, ele passa pro lado e alguém arremessa e conta uma assistência. Essa é a grande crítica dele. Ele, além de não estar saudável na maior parte da carreira, ele dribla demais e ele é um arremessador abaixo da média em bola de 3 pontos. Sempre foi. Por outro lado, não sei, vai que ele cria um entrosamento legal com o Evan Mobley e ele já tem um entrosamento legal com o Jarrett Allen. E jogaram juntos no Universitário. Eles jogaram junto no Nets. É verdade. Os dois foram trocados junto na troca do Harden. Os dois podiam estar no Rockets hoje. Não, mas você precisa me jogar isso na cara? O Rockets falou, não quero. Eu quero o Oladipo. Não, sério. É só indignante. Então, um ano depois aí da troca do Harden, os dois estão juntos no Cavs. Que entrou nos 45 do segundo tempo, foi lá, roubou o Jarrett Allen e agora roubou o Caris LeVert. Daqui a pouco o Joe Harris tá no Cavs também. É quase como se o Cavs tivesse o James Harden, tivesse trocado o James Harden. E conseguido o melhor da troca pra si. É bem isso. Não é incrível? Eles conseguiram todas as moedas de troca do Nets, tirando as escolhas de draft, sem precisar mandar o Harden. Pois é. O Cavs está se saindo um time bem azeitado na hora de fazer decisões e conseguir ativos. O Kobe Altman, que é o manager deles, conseguiu um belo negócio. Tipo, eu tenho essas ressalvas com o LeVert, eu acho que pode ser meio chato às vezes. Mas assim, o Cavs não é o ataque mais fluido do mundo. Às vezes precisam de um jogador só que vai lá e que num dia possa marcar 42 pontos. Eu acho que com minutos controlados, não dependendo inteiramente dele, talvez seja a grande chance do LeVert na carreira. Porque ele vai fazer parte de um time que está muito entrosado, com jogadores de garrafão que vão facilitar muito a vida dele. Talvez seja o momento dele de brilhar. E se não for, não é o fim do mundo. O Cavs vai acabar liberando espaço salarial e consegue trazer um contrato máximo depois. Aliás, quer saber se ele não jogar tão bem assim? Capaz de acabar o contrato dele na próxima temporada, ele conseguir renovar, o Cavs renovar por um preço... Por um preço mais humano. Porque se não der tão certo, não vai ter nenhum outro time oferecendo 18 milhões pra ele. Certamente. Então... E aí, no fundo, o Cavs precisava de jogadores que possam ficar na ala, no mínimo. Jogadores altos que possam ocupar esse espaço, porque o time tá bem ralo nessa posição, né? E aí não precisa nem jogar tão bem assim. E se ele conseguir melhorar o aproveitamento dele de 3, melhor. Mas se não... ajuda com a bola na mão mesmo, atacando a cesta. E por fim tem o lado do Pacers, né? Que acho que aí não tem muito segredo. O time deu muito errado. A temporada passada foi frustrante e essa tá sendo mais ainda. Tem lesões, tá todo mundo no mercado de trocas. Pegaram um cara que tava sendo meio... não tava fluindo mesmo, tava sendo frustrante de novo, assim como toda a temporada do Pacers. Trocaram. Deram uma liberada na folha salarial. E conseguiram um monte de escolhas. Arrancaram escolhas de draft aí, uma de primeira rodada, uma no começo da segunda e bola pra frente. Mas essa é a novidade pro Pacers. Que finalmente eles trocam alguém por escolha de draft. Porque o Pacers está aqui uma década se negando a reconstruir de fato. Eles sempre querem trocar por jogadores que dê pra postar mais pra frente, jogadores que tenham algum talento. É o time que se nega a reconstruir. Desde o Artest, né? Trocou o Artest, troca, mas pelo Stojakovic. Exato. Fim de carreira, mas ainda... Porque a gente quer vencer agora. O Pacers tem essa mentalidade de vencer já. E mesmo quando eles abrem mão dos próprios jogadores. Trocaram o Paul George pelo Sabonis e o Oladipo, né? Então eles nunca realmente, no passado recente, trocaram por espaço na folha salarial, escolhas de draft. É a primeira vez que eles fazem isso, embora a gente não saiba qual vai ser. Se eles trocarem Sabonis e Miles Turner, qual vai ser? Aí sim, é uma reconstrução completa. Mas já indica um caminho que a gente não tinha visto o Pacers tomar há muito tempo. Então mostra que eles realmente estão pensando no futuro, mesmo que eles não vão abrir mão de tudo, porque existe essa possibilidade, ainda assim a troca do LeVert olha para um futuro distante.
Eu achei que foi uma boa pro Pacers, embora a gente sempre fale, né? Às vezes é muito fácil elogiar essas trocas de reconstrução, né? Porque escolhas de draft, flexibilidade, essas palavras da moda. Tem uma chance grande disso não virar absolutamente nada. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Tipo, muito bonito o do Thunder ter 20 escolhas de draft. Agora você tem que ir lá e draftar certo. Pois é. Muito bonito o Rockets trocar o Harden pelo George Allen e o Caris LeVert. E aí abre mão dos dois e aí fica onde tá. Mas vocês estão acertando o draft aí, o Şengün. Ah, que ótimo. Şengün vai ser a resposta de tudo. Não, vai. Mas a gente pode ficar bravo mesmo assim. Bom, é isso, gente. Acho que a gente analisou aqui os 4 times. A gente volta na quinta-feira para gravar e comentar as outras trocas. Como a gente disse, se for morno, a gente se aprofunda mais um pouco aí no Pacers, no Cavs, tem coisas interessantes pra gente falar. E talvez tenha até mais trocas envolvendo esses times. Porque quando você troca uma semana antes, ao invés de 10 minutos antes do fim das trocas, quer dizer que você tá planejando um pouquinho mais. Isso, você tá querendo ter mais peças pra fazer uma troca posterior. Pode ser que eles não consigam, mas a intenção deve existir. Então, fiquem de olho, sigam a gente lá no Twitter, no @bolapresa, porque a gente vai estar sempre comentando as trocas no instante que elas acontecem. E aí na quinta-feira, podcast recheado de trocas, se tudo der certo. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.